A terapia ela pode te ajudar em diversos lugares que talvez você nem imagine. Eu sou Kevin Augusto, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e hoje eu queria conversar um pouquinho com você a respeito de lugares onde a terapia pode te ajudar, por que ela pode te ajudar e ser totalmente honesto aqui com você. Bom, quando eu comecei a cursar psicologia muitos anos atrás, eu tinha a imagem de que a terapia ela era somente para aqueles momentos em que você estava realmente passando por um momento muito difícil, com questões de saúde mental, então ansiedade, burnout, depressão, e de fato todos esses casos eles são casos que nós trabalhamos também em terapia, mas existem outros lugares onde a terapia também trabalha e que muitas vezes não é tão conhecido, né? E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Porque quando a gente vai pensar no que é a terapia, principalmente falando da que eu trabalho, né, a terapia cognitivo-comportamental, a gente precisa entender que a gente está falando sobre o funcionamento psíquico de uma pessoa, né? E o que isso quer dizer, para não complicar muito? Quer dizer que a gente consegue não só entender o ser humano, mas a gente consegue também ajudar o outro ser humano em diversas outras questões que não necessariamente precisam estar atreladas a questões de saúde mental, a psicopatologias, mas a gente pode, através desse entendimento, a gente consegue trazer vários benefícios em diversas outras áreas. Quando a gente fala sobre uma ideia de terapia, por exemplo, para autoconhecimento, a gente está falando sobre uma possibilidade de que você, que está aí, por exemplo, fazendo a terapia, para que você consiga, através do autoconhecimento, do que na verdade é se conhecer melhor, você consiga fazer então escolhas que são mais alinhadas com aquilo que você de fato é, né? Para que o mundo não chegue e tente te convencer a ser alguma coisa que você não é, que você não quer ser. E através do autoconhecimento você consegue então fazer escolhas que estão mais alinhadas com de fato o que você é, com seus princípios, com seus valores, mas também ela consegue te libertar para você ser quem de fato você sempre quis poder ser. Né? É a ideia de que nós somos o que somos, mas às vezes a gente não se sente livre o suficiente para sermos, né? Porque o mundo muitas vezes exige que a gente seja de fato várias outras coisas que não nós mesmos, né? E aí, através do autoconhecimento, entendendo os nossos limites, entendendo as nossas relações interpessoais, como nós agimos, quais papéis a gente está exercendo em cada relação, esse é algo que é extremamente precioso no sentido de te proporcionar a oportunidade, então, de fazer escolhas que te façam bem, né, no final das contas. Que te aproximem de quem você e que te ajudem, de alguma forma, a se encontrar nesse processo. Isso é muito interessante. Outro lugar também que a terapia ajuda bastante e que muitas vezes a gente nem sequer imagina são nos nossos relacionamentos, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui nesse canal a respeito de relacionamentos interpessoais, né? Sejam eles amorosos, afetivos, amizades, relações de trabalho, mas de qualquer forma, todas as relações que envolvem outras pessoas, elas envolvem certas habilidades sociais que são trabalhadas em terapia, por exemplo. Uma das coisas que é mais trabalhada em terapia e que a gente vê mais mudanças quando a gente fala sobre a vida de alguém é em assertividade, né? A pessoa aprender a impor limites, aprender a se posicionar, aprender a não só identificar momentos em que pessoas estão ultrapassando os limites, mas também saber o que fazer nesses momentos. Isso é uma das coisas extremamente importantes, porque quando a gente não impõe limites, a gente fica muito próximo de um certo adoecimento mental, de vários prejuízos na nossa vida, né? Porque a gente acaba sofrendo várias consequências de coisas que poderiam ser evitadas se a gente conseguisse se posicionar melhor, aprender a dizer não, aprender a se posicionar, né, no sentido de não fazer coisas que você não quer, que você não concorda, né, e tudo isso também é construído junto com o psicólogo, a psicóloga em momento de terapia, né, o que a gente chama de habilidades sociais. E mais do que isso também, outro aspecto sobre relacionamento é entender a dinâmica do relacionamento como um todo, né, o que um relacionamento
ele espera de nós, qual é o nosso papel, qual é o papel do outro, como que nós lidamos com certas expectativas, tanto de nós quanto do outro, e entender toda essa dinâmica dos relacionamentos faz com que a gente consiga viver melhor esses relacionamentos, né? Tanto aqueles que a gente entende que são para a nossa vida, mas também conseguir identificar aqueles que talvez não sejam mais, né? Todo esse processo ele é feito também através dessa condução em terapia. É um dos lugares também que a terapia ela tem tanto efeito positivo assim quando a gente vai olhar os casos, né? Outro lugar também que a terapia pode te ajudar bastante, que talvez você não conheça, é justamente na questão dos seus hábitos, né? A terapia ela ajuda a entender vários padrões que são padrões comportamentais, até por isso que aqui o trabalho ela é cognitivo-comportamental, porque no final das contas existe uma correlação direta entre as questões psíquicas e o nosso comportamento no final de tudo isso, né? Então, questões de disciplina, de procrastinação, de hábitos como um todo, elas também são muito bem trabalhadas, né? Principalmente quando a gente pega bases correlacionadas com neurociência e comportamento também, né? Hoje em dia a gente evoluiu muito nesse campo de estudo das neurociências. E a psicologia, junto com a terapia, consegue estabelecer várias questões muito positivas nesse sentido, né? Dos seus hábitos como um todo. Então, esses são 3 lugares, talvez, que as pessoas não conheçam muito, que talvez você que esteja assistindo esse vídeo não sabia que a terapia podia te ajudar, mas, de fato, ela tem muitas questões que podem ser trabalhadas e que tem diversas vantagens quando a gente pensa em relacionamentos, autoconhecimento, hábitos, né? E não só isso, tá, gente? Os casos também clássicos, né, em que a terapia ela é um momento em que você pode ser totalmente livre para poder trazer suas questões e ser acolhido, ser validado, ser respeitado, né, na sua própria história. Esses casos também são casos em que a terapia ajuda, mas eu acho que esses são casos mais conhecidos, né? Quando envolve muito sofrimento, quando envolve acolhimento, momentos de dificuldade, de dores, que são os casos assim mais sensíveis de fato do nosso trabalho, né? Mas também um dos mais belos, né? Quando a gente consegue realmente ajudar pessoas a passarem pelos seus momentos mais difíceis da tua história. Isso é lindo e eu sou suspeito para falar, né? Pelo fato de eu ser psicólogo. Mas a ideia desse vídeo não era nem trazer isso, né? Era justamente contar para vocês lugares que a terapia pode te ajudar e que talvez você não conhecia, né? Então, se isso fez sentido para você, se você pensa em começar a fazer terapia, conte comigo para te ajudar. Eu, enfim, estou aqui caso você queira entrar em contato comigo para te ajudar nesse processo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.